Jeremias, capítulo 17, versículo de número 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Palavra do Senhor Deus. Quando a palavra se refere a coração, significa vontade humana e emoções, porque o órgão coração, exatamente dito, ele não tem vontade, ele não tem desejo. Então, quando esses autores se referiam a órgãos, nesse caso em específico, enganoso é o coração, está se referindo o quê? A vontade humana, as nossas emoções. Então, as nossas vontades, as nossas emoções, de acordo com a palavra de Deus, podem nos enganar. Podem nos enganar. Então, não é porque uma pessoa está servindo a Deus que ela tenha vontade de fazer algo, que é Deus quem está direcionando ela a fazer aquele algo. Então, entenda bem. A pessoa está servindo a Deus, seja homem, seja mulher. Ela tem a vontade, ela tem o desejo de fazer algo. Então, muitas pessoas dizem, poxa, se eu estou servindo a Deus, e eu estou sentindo a vontade, o desejo de fazer algo, então eu vou fazer porque é Deus quem está me induzindo a fazer. E pode não ser Deus. Exemplo, Davi era um homem de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Ele sentiu o desejo de fazer algo, que era construir um templo para Deus. Porque até na época de Davi, a arca da aliança do Senhor estava debaixo de tenda. Era o tabernáculo que foi construído por Moisés. Obviamente, foi sendo reformado ao longo dos anos. Não era mais as mesmas peças, eles reformavam. Nós temos que ter esse entendimento. Mas era aquele mesmo modelo de tabernáculo que Moisés recebeu quando estava no deserto, quando saíram do Egito. E Davi, servindo a Deus, ele falou, poxa vida, eu moro em casa de cedro, olha a minha casa que eu moro, mas a arca da aliança do meu Deus, que eu sirvo, está debaixo de tenda, debaixo de barraca. Não, poxa vida, eu estou sentindo aqui no meu coração, ó, em fazer um templo, uma casa para guardar essa arca da aliança aí, ó, algo bom, legal. A ideia era boa? Era boa. A intenção era boa? Era boa. Ele estava em aliança com Deus? Estava. Quando o profeta Natã ouviu Davi dizer isso, o profeta Natã também era homem de Deus. O profeta Natã ouviu isso e disse, olha, vai e faz tudo conforme está no teu coração. Davi, constrói aí mesmo um templo para Deus. Constrói, porque olha, a ideia que você teve é maravilhosa. Você teve a ideia de construir uma casa para guardar a arca da aliança. Verdade, Davi, olha, estava em tendas, por quê? Porque saiu do Egito, estava andando pelo deserto, peregrinando, não tinha como construir um templo físico, por quê? Porque estava peregrinando. Foram 40 anos de peregrinação. Agora que está num local exato, aqui o Senhor Deus nos deu a terra, poxa, Davi, faz sentido, faz todo sentido, constrói, Davi. E naquela mesma noite, Deus aparece ao profeta Natã e fala, Natã, eu não mandei construir nada, eu não pedi nada. Vai lá e fala para Davi que não é para ele construir nada. Porém, eu me agradei da intenção dele. Ele teve uma intenção boa, reconheço que a intenção foi boa, mas não fui eu quem coloquei esse desejo nele não, hein? Então repare, meu amigo e minha amiga, não foi Satanás quem colocou aquele desejo em Davi para construir um templo para Deus, porque o diabo jamais quis induzir Davi a fazer algo para Deus. Então entenda, não foi o diabo.
e também não foi Deus. Então nós temos um homem que tinha aliança com Deus, estava bem com Deus naquele momento e teve um desejo bom, mas não foi nem Deus nem o diabo quem colocou. O que era que Davi tinha? Davi tinha uma emoção, uma vontade humana. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Porém, o erro maior não foi de Davi, porque ele consultou o profeta de Deus e pediu a opinião do profeta. E o profeta de Deus também foi pela emoção, não consultou a Deus, foi pela emoção e disse: faz o templo. É isso mesmo, faz o templo. E nós vemos o desfecho da história. Deus falou: eu não mandei construir nada, não é para construir. Eu não posso aceitar um templo da mão de um homem que derramou sangue de muitos inocentes aqui, porque Davi, apesar de ser homem de Deus, ele era um guerreiro, ele era um soldado, ele matou muita gente. E Deus dizia que ele havia derramado até sangue de inocentes, porque inocentes pagaram por alguns erros de Davi. Como o próprio filho que ele teve com Batseba, antes de Salomão, é considerado um inocente, que perdeu a vida por culpa do pecado dele de adultério. Então nós não vamos entrar nesse mérito, mas Davi cometeu erros gravíssimos, e Deus disse: olha, ele não pode construir o templo, porque ele derramou muito sangue inocente. Esse homem derramou muito sangue, eu usei ele para fazer muita justiça aqui na terra, cometeu os erros deles, mas ele não pode. O filho dele sim, vai construir uma casa, um templo. Enfim, mas nós vemos o seguinte, nós vemos que não é pelo sentimento, não é pela emoção, porque a própria palavra de Deus diz: enganoso é o coração, quem o conhecerá? E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores da palavra de Deus, do Novo Testamento, ele é o maior. Não tem um outro pregador como o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Olha o que ele diz. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Olha aí o que a palavra de Deus diz. Quem nunca ouviu um velho ditado que diz assim: a minha consciência está limpa. Já ouviram esse ditado? Olha, o que importa é a consciência. A minha consciência está limpa, eu fiz isso e minha consciência não pesou. O fato da nossa consciência não nos acusar não significa que estamos corretos diante de Deus. Não significa. Porque muitos homens de Deus e mulheres que servem a Deus tomam decisões, atitudes, atos, ações, praticam algumas coisas aqui na terra e dizem: minha consciência está limpa. A minha consciência não me acusou, ou seja, se a minha consciência não me acusa, então eu estou certo. Porém, não é pela nossa consciência. Porque o próprio apóstolo Paulo diz: olha, porque a consciência não me acusa. Ele dizia: olha, a minha consciência não está me acusando em nada. Porém, olha o que ele diz: mas nem por isso me dou por justificado. Não significa que eu sou justo porque a minha consciência não me acusa, pois quem me julga é o Senhor. Ou seja, é possível que nós venhamos a praticarmos algo ou a fazermos algo e a nossa consciência não acusa, fica limpa. Mas isso não significa que Deus aprova, que nós estamos corretos diante de Deus. Compreende? Compreende que quando vamos tomar decisões, quando vamos fazer as coisas, nós temos que estarmos pautados na palavra de Deus? Temos que estarmos pautados na palavra de Deus. Temos que fazer de acordo com a palavra de Deus, consultar a palavra de Deus. Porque não é se a consciência acusa ou não, não é pelo que sentimos ou não. Porque nós vemos o exemplo de um homem que era conhecido como segundo o coração de Deus. Davi estava em aliança com Deus
teve o quê? Uma vontade, sentiu uma emoção, sentiu um desejo de fazer algo bom. E não era Deus quem estava direcionando, Deus disse para não fazer. Nós temos o maior pregador do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, dizendo: olha, minha consciência está limpinha, minha consciência não me acusa de nada, mas isso não significa que eu estou certo, que eu estou justificado, não. É Deus quem me julga, é Deus quem me justifica. Então o fato da nossa consciência não pesar, de a nossa consciência estar em paz, não significa que estamos corretos diante de Deus. Quer um exemplo disso? Quantas pessoas já não fizeram muitas coisas erradas? Nós não estamos aqui tacando pedra, não. Às vezes você vê pessoa que executa uma outra pessoa, e se ela for sincera, ela fala: olha, não senti nada. Executei mesmo, não senti nada, minha consciência está limpa, mereceu morrer. Diante da lei de Deus, você não pode tirar a vida de um outro ser humano, a não ser que seja por legítima defesa. Essa é a lei de Deus. Agora, por que a consciência não acusou se a pessoa violou um mandamento de Deus? Compreende o que está sendo dito? Então não é o fato da consciência não acusar. Assim, há inúmeras pessoas. Exemplo, tem muitos homens e mulheres que professam uma fé em Deus, que contam mentiras. Mas uma mentirinha aqui não dá nada não. E a consciência não acusa. E vive em paz. Mas não é o fato da consciência não acusar que a pessoa está fazendo algo que Deus abomina. A palavra de Deus diz que a mentira é do diabo, e quem conta mentira é filho e filha do diabo, ponto final. Ah, mas é um pregador conhecido, é isso e aquilo. Meu amigo, a pessoa pode ser a pessoa mais importante da face do planeta Terra. Se ela conta mentira, ela está fazendo a vontade do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então quem conta mentira se torna filho e filha do diabo. Não importa quem seja a mentira pequena ou seja uma mentira grande. Ah, mas a consciência não acusa. Não é pela consciência, é pelo que está escrito na palavra de Deus. Compreende? Então, não é pelo que sentimos, não é pelos desejos e não é pela consciência, mas sim pela palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, diz assim: Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Repare que todas as vezes que a palavra de Deus se refere no Antigo Testamento, essa não é a única passagem que diz fez o que era mal aos olhos do Senhor. Existem inúmeras passagens de pessoas que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas aos olhos delas, elas estavam fazendo o que era certo. Repito, todas as vezes que a palavra de Deus se referiu a pessoas que saíram fora dos caminhos de Deus, dizia o seguinte: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Repare que aos olhos dessas pessoas que fizeram essas coisas, elas estavam agindo corretamente, a consciência não pesava, elas já tinham aquele desejo, aquela vontade de fazer algo e fazia. Mas aos olhos do Senhor era mal o que elas faziam, porque o que elas faziam não estava de acordo com as Escrituras. Então, não é pelo que nós sentimos, pelo que nós pensamos, é de acordo com o que está escrito. Ou seja, não é pelas emoções e nem pela consciência limpa, mas sim pela palavra de Deus, pois por muitas das vezes podemos fazer algo que para nós é certo. De acordo com a vontade humana e a consciência, não nos acusa. Porém, isso não significa que aos olhos de Deus ele aprova. Tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Tudo, exatamente tudo. Então, tudo na nossa vida tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós fazemos, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, não importa. Por esse motivo que Deus disse para Josué o seguinte: Josué, medita nas minhas leis de dia e de noite, Josué. Para quê? Para que lhe suceda tudo muito bem. Medita nela, Josué.
medita nas minhas leis. Por quê? Porque se Josué tivesse o conhecimento das leis de Deus, o que era certo, o que era errado, ele não iria tomar decisões erradas. Se ele estivesse sempre consultando a Deus. Josué, certa vez, os gibeonitas, Deus disse o seguinte para Josué: Josué, você vai entrar nessa terra aqui, Josué, você vai destruir todos os povos. E você vai tomar posse dessa terra. Não faça aliança com ninguém. Destrua. E havia um grupo de pessoas que se chamavam os gibeonitas, moravam em Gibeão. Eles, sabendo que Josué viria contra a cidade deles para destruir, se vestiram de roupas velhas, colocaram sapatos velhos, pegaram pães bolorentes, foram ao encontro de Josué para passar a impressão que saíram de uma terra muito distante, com as roupas novas, sapatos novos e os pães quentes. Demoraram muito para chegar até Josué, a roupa se desgastou, os sapatos se desgastou, ficaram velhos e os pães ficaram bolorentes. Fizeram isso para enganar Josué. Josué, quando olhou para aquelas pessoas, qual foi o sentimento dele? De dó, de piedade. E ele acreditou naquelas pessoas. O sentimento dele o enganou. Ele confiou no coração dele, no julgamento dele. E achou que realmente as pessoas vieram de longe, como elas haviam dito. Não consultou a Deus. Fez aliança com aquelas pessoas. E então, em seguida, o exército de Israel chega até a cidade de Gibeão, a cidade que aquelas pessoas moravam. E eles não pôde destruir porque havia feito uma aliança, a aliança a qual Deus disse que não era para ter feito. Compreende o que é o sentimento? Então, a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos viver aqui nessa terra se nós quisermos andarmos com Deus e tomarmos as nossas atitudes de acordo com os nossos sentimentos. Porque enganoso é o coração, quem o conhecerá? Esses sentimentos humanos que nós temos, essas emoções humanas, a palavra sempre diz que vem do coração, mas sabemos que é da mente, não é do coração. Era a cultura da época, eles atribuíam os sentimentos ao coração. A cultura da época em que esses livros foram escritos atribuíam, na maneira de falar, que os sentimentos vinham do coração. Sabemos que o coração, a ciência aprova, é um órgão que não tem sentimento. Nós sabemos que vem da mente. A cultura daquela época interpretava dessa forma. Então, nesse caso em específico, Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que diz que enganoso é o coração, significa vontade humana, emoções humanas. Nós não devemos tomar decisões aqui nessa terra de acordo com a nossa vontade humana, com as nossas emoções humanas, mas sim de acordo com a palavra de Deus. Por mais que doa, por mais que ofenda a nós ou a alguém, o que a palavra manda fazer, nós temos que fazer. Doa quem doer. Então não é pelo que sentimos, não é pelas emoções, não é pelas emoções das pessoas, e sim pelo que está escrito na palavra de Deus. Ah, mas se eu tomar essa decisão, a minha consciência vai pesar. A palavra de Deus está mandando tomar? Se a palavra de Deus manda tomar, tem que tomar mesmo que a consciência pese. Ah, mas se eu for por esse caminho, a minha consciência vai ficar limpa. Mas esse caminho que a minha consciência fica limpa é contra a palavra de Deus? Então eu não posso ir. Então não é pela vontade humana, não é pela emoção, não é pela consciência. É pela palavra. Tem que estar escrito. Tem que estar escrito. O entendimento correto. Aí sim nós temos que tomar. Por quê? Porque senão nós vamos fazer algo que é certo aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus é mal. E mais importa agradar a Deus do que aos homens, mais importa agradar a Deus do que a nós mesmos. Ou as pessoas que estão ao nosso redor. Porque por muitas das vezes, homens e mulheres que professam uma fé cristã, tomam decisões aqui nessa terra, preocupados se vão agradar os que estão à volta. Eles estão preocupados em quê? Em manter uma imagem, agradar as pessoas que estão em volta. De uma certa forma não é errado, mas a partir do momento que viola as leis de Deus,
para agradar os que estão em volta, aí está errado. Então entenda, nós temos que ter paz com todos à medida do possível. A palavra diz, à medida do possível. A partir do momento que eu sou obrigado a violar a palavra para ter paz com todos, para ter amizade com todos, eu sou obrigado a ficar na palavra, mesmo que arrume inimizade e brigas com todos, mesmo que arrume inimizade e brigas com o mundo, eu sou obrigado a ficar com a palavra. Tem muito pregador que sabe a verdade das Escrituras, mas tem medo de falar, de arrumar briga, de arrumar confusão, de ser odiado. Não fala. Pode até viver aqui nessa terra com amizade com as pessoas, em paz, em harmonia com as pessoas, com consciência limpa. Mas a hora que for a óbito, perde a salvação da alma. Por quê? Porque omitiu. E a omissão é a mesma coisa que a mentira. Preste atenção. Aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, peca. Se você tem a noção do ensinamento correto e você omite para não arrumar confusão com outras pessoas, medo, quer manter a imagem, você está omitindo. E a omissão é pecado diante de Deus. Ou a omissão é pecado. Então entenda, não é pelas nossas emoções, não é pela nossa consciência, não é pela visão humana, não é pelo que as pessoas acham, deixam de achar, gostam ou deixam de gostar, ou que nós gostamos ou deixamos de gostar, não é pela nossa opinião, é pela palavra, tem que estar escrito. É pela palavra de Deus. E quando eu digo tem que estar escrito, nós temos que ver o entendimento correto, o texto com o seu contexto, não é versículo isolado não, eu entendi isso e vou acatar isso, não é o que nós entendemos não, é o que realmente quer dizer o texto por completo. A intenção do autor naquela época, é isso aí que nós temos que buscar. Porque o próprio Deus diz, o meu povo foi destruído pela falta do conhecimento. Nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus para tomarmos decisões de acordo com o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. E Jesus disse, errastes não conhecendo as Escrituras, nem o poder que há nelas. É um erro não conhecermos as Escrituras e os textos sagrados. Em muitos países por aí, é proibido o Evangelho. Não se pode nem ter uma Bíblia. E no país em que vivemos, na atualidade, é livre. Podemos ter acesso à palavra de Deus 24 horas por dia. E por muitas das vezes, nós deixamos de estudarmos a palavra de Deus e dedicamos o nosso tempo em outras coisas que não nos edificam. E Deus cobra isso, Deus vai cobrar, porque tem muitas pessoas que dariam tudo para estar num país onde elas têm a liberdade de expressão, onde elas têm liberdade para estudar a Bíblia e para servir a Deus e não podem. Tem pessoas que em certos países que se descobrirem que elas têm uma Bíblia, elas são mortas, são presas. Dariam de tudo para ter essa liberdade, de ter uma Bíblia, de poder ler, de poder estudar a palavra, e não tem essa liberdade. Tudo isso é colocado na balança. Aquele a quem muito foi dado, muito mais será cobrado. Então, de uma certa forma, quando uma pessoa vive num país, por mais que tenha problemas como o Brasil, mas ela tem a liberdade de ter uma Bíblia, ela tem a liberdade de buscar a verdade. Ela tem a liberdade de estudar, de investigar, para saber o ensinamento correto. E por muitas das vezes, essa liberdade não é aproveitada. E tudo isso será cobrado por Deus. Você pode ter certeza disso, tudo isso será cobrado. Então fique aí essa mensagem para que nós venhamos a meditarmos que não é de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, não é de acordo com a nossa consciência se está limpa ou não, mas sim é de acordo com a palavra de Deus. Porque por mais que tenhamos sentimentos e emoções bons, por mais que a consciência esteja limpa, não significa que estamos de acordo com a palavra de Deus e que Deus está contente e que Deus está feliz. Não significa.
Porque muitas pessoas tomaram decisões de acordo com as suas emoções, com os seus sentimentos, e a consciência ficou limpa, mas o que elas fizeram foi mal aos olhos do Senhor. Então nós temos que agradar a Deus e não a nós e não às pessoas que estão ao nosso lado, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta é a palavra do Senhor Deus.